E aí, pessoal, boa tarde. Vamos falar então da arquitetura do ATmega 328P e nada melhor do que o próprio datasheet para dar essas características para a gente, tá? Então, um resumão dele, tá? Ele é um microprocessador, né? Um microcontrolador, na verdade, de 8 bits, que tem 32K de memória de programa, tá? Para que a gente possa colocar aí os nossos códigos, os nossos comandos. Então, nós vamos falar um pouco das características dele. Depois a gente vai falar de alguns tópicos importantes aqui para a gente prestar atenção, que a gente vai abordar bastante ao longo do curso, tá? Então, uma das coisas mais importantes aqui é que ele é uma arquitetura RISC, né? Aquela arquitetura com conjunto de redução de instrução reduzido. Então, a gente tem menos instruções do que uma arquitetura CISC, né? Por exemplo, que tem uma lista muito maior do que esses 131 comandos aí em linguagem de montagem, são que é aquela linguagem mais em baixo nível, né? A gente tem 32. Perdão, pessoal, deu um espirro aqui. Então a gente tem 32 registradores de uso geral, que é onde a gente armazena os nossos dados que vão ser processados aí no momento, tá? Que vão sofrer uma transformação no momento. A gente tem uma característica de 100% estática, né? Puramente estado sólido, só com transistores, né? A gente não tem fitas magnéticas, a gente não tem nada mecânico integrado a ele. A gente tem uma vazão de 16 milhões de instruções por segundo, né? Com uma frequência de 16 MHz. Mas o mais interessante aqui é o tempo de resposta que a gente tem, né? Dependendo do programa, a gente consegue aí ter um tempo de resposta em poucos ciclos, que chega aí na ordem de microsegundos, tá? Dependendo da operação, até menos que isso. E a gente tem multiplicador integrado também, a gente não precisa fazer aquelas sucessivas somas, né, para ter nossa multiplicação. Então isso aqui já mostra que é um microcontrolador enxuto, tá? É um microcontrolador que ele é útil para diversas aplicações de sistemas embarcados. Aqui a gente fala sobre a dureza, né, a vida útil de todo o nosso conjunto de memórias não voláteis, tá? Que são as memórias de programa. A gente tem para nossa memória flash 10 mil gravações, para EEPROM 100 mil gravações, tá? São memórias que a gente não vai mexer muito, né? Não é tipo a memória RAM, que cada ciclo, né? Cada execução que a gente tem no nosso... Cada ciclo não, né? Cada loop que a gente tem, cada loop principal que a gente tem no nosso código principal, né? A gente, às vezes, regrava um dado, né? Utiliza uma parte da RAM. Essa daí ela é bem mais resistente, né? Tem uma vida útil bem maior do que as memórias ROMs. Mas o importante aqui é que a gente tem memória ROM com vida útil muito grande para fazer as nossas aplicações, tá? A gente tem algumas coisas aqui na parte de segurança e na parte de gravação, tá? Que a gente não vai abordar ao longo desse curso. Essa parte aqui é importante, tá? Porque a gente vai falar de todos os periféricos que a gente vai abordar a partir da semana 5 do nosso curso. Então, a gente vai ter os timers, contadores, a gente tem o oscilador em tempo real, a gente vai ter saídas para PWM, que são independentes do código que está rolando, então eu posso deixar o meu PWM funcionando e fazer algumas outras coisas em paralelo com o nosso código. Temos conversores. Na verdade, a gente tem um conversor analógico digital com 8 canais, então a gente consegue encaixar até 8 dispositivos analógicos para serem convertidos para digitais, tá? Tem vários tipos de comunicação que a gente também vai abordar. E as interrupções, né? Que são aí que é uma ferramenta que faz a gente economizar muitos ciclos, né? Que aumenta muito o desempenho do nosso processador. A gente tem algumas partes elétricas construtivas, né, que a gente pode configurar, mas também que não vai ser a intenção aqui desse curso, tá? A gente tem outras características construtivas, né, que melhoram o processamento, a otimização do nosso processo, né? São linhas de entradas e saídas já conectadas direto à unidade lógica aritmética, então a gente consegue ter aí um ganho
de desempenho e tem todas as características para a gente alterar a tensão de operação e a frequência de operação. Para quem vai fazer aplicações com bateria, tá? Isso é muito importante, porque a gente tem aqui um consumo, né, bem menor de corrente quando a gente está utilizando tensões baixas, tá? A gente consegue alterar essa tensão e variar o consumo, né, para que a nossa bateria dure por mais tempo. Bom, então, pessoal, aqui do nosso sumário, o que a gente pode abordar, que a gente vai abordar ao longo do curso, na verdade, vai ser então, tá? A gente vai falar sobre as memórias, tá? A gente vai falar sobre toda a hierarquia de memória, vai falar como é que ela é distribuída, como que a gente acessa, o tamanho de cada palavra dessas memórias. A gente vai falar de interrupções, tá? Que é muito importante também, para que a gente possa utilizar todos os periféricos de forma paralela, tá? Que esses periféricos avisem a gente que eles estão prontos para fazer alguma coisa no momento certo, a gente não precisa ficar fazendo aquela varredura que gasta bastante ciclo. A gente vai ter as interrupções externas também, né? Que é o mundo externo falando para a gente que algo aconteceu e que um tratamento de interrupção tem que ser tomado. A gente tem as portas de entradas e saídas que a gente já utilizou, né, em alguma prática aí, mas a gente vai reforçar, vai mostrar certinho como que funciona, como que são os diagramas, né, o tempo de leitura, os pinos que a gente vai utilizar, tá? Que os pinos de entrada e saída também, eles são utilizados às vezes para outros componentes, então não são todos que a gente vai poder utilizar. Por exemplo, o PB7 ele é utilizado como pino do cristal, tá? De oscilação. Enfim, vamos continuar aqui. A gente vai falar sobre os timers, tá? Tanto o 0 quanto o 1, quanto o 2, tá? Cada um tem características peculiares, tá? O 0 é o mais simples, o 1 é o de 16 bits, e esse aqui, no caso, a gente tem a operação assíncrona também, tá? A gente vai falar sobre as partes de comunicação, tá? Que são essas daqui. Vai falar sobre o conversor analógico digital e vai falar sobre a programação das memórias também, tá? Então, conhecendo o datasheet, ao longo do curso a gente vai aprofundar cada vez mais na arquitetura desse cara, tá? Além do datasheet, tem outro documento aqui importantíssimo, que é o Instruction Set, tá? Que é a arquitetura do conjunto de instruções, tá? Esse Instruction Set ele vai falar para a gente todo o catálogo de comandos que a gente tem para que a gente possa fazer todas essas ferramentas funcionarem de forma adequada, tá? Então esses comandos aqui vão ser quem vai dar suporte, quem vai comandar todas essas características, essas ferramentas aqui. Então a gente precisa estar bem fixado o que cada comando faz, tá? Vamos dar dois exemplos de comando aqui. O LDI, que é um dos comandos mais importantes, tá? Vou falar para vocês como que a gente interpreta um comando, né? A gente tem aqui o código do comando, que é o LDI, e a gente tem a descrição dele, né? Ele é um load imediato. Então, essa descrição, ela fala que 8 bits, né? No caso 1 byte, vai ser carregado em um registrador de uso geral de 16 até 31, tá? Não é de 0 até 31, é de 16 até 31. Isso por conta de ligações elétricas, tá? Foi o que deu para fazer no caso. Mas já é o suficiente, tá? A gente já tem aí uma variabilidade boa aí de registradores que a gente pode usar esse comando. Então aqui fica o pseudocódigo dele, no caso RD recebe um valor K, no caso D varia de 16 até 31, ou seja, de R16 até R31, e K variando aí de 0 até 255. Por que 255? Né? Porque são 8 bits, 2 elevado a 8 dá 256. Então, a gente sabe que 256 menos 1 é o que cabe em 8 bits, né? Que é 255. A sintaxe dele, então, por exemplo, se eu quero mover o valor 95 para o R16, né? Eu digito lá, né, LDI R16,95. Então o valor vai ser carregado nesse registrador e eu uso aí da forma que eu bem entender.
Aqui está a descrição dos operandos e o contador de programa, né? O contador de programa, no caso, ele recebe, ele vai para a próxima linha. Então, se ele estava na linha 5, por exemplo, né? Ele vai receber mais um e vai passar para a linha 6 e vai o próximo comando a ser executado, que é apontado pelo PC, vai ser o comando que está na linha 6, tá? Aqui o opcode dele é a linguagem que vai chegar direto para o processador, tá? Direto para a ULA, para a CPU. E a gente tem algumas características aqui, né? No caso aqui a indicação é de qual operação que vai ser realizada, tá? No caso o LDI é representado por esses 1s e 0, tá? 3 1s e 1 0. O valor que vai ser colocado nesse registrador vai ser representado por esses bits aqui em K, tá? Então você pode ver que tem 8 bits, né? Que vai até 255, então o valor desses dois nibbles aqui vão formar o byte que vai falar o valor que vai ser colocado. Então, no caso, o 95 aqui, que eu dei de exemplo, vai ser colocado aqui. E esses outros Ds aqui, né? Ele vai falar se vai variar, se vai ser o 16 ou se vai ser de 16 até 31, na verdade, né? Sendo 16, 17, 18, 19, 20, então tem 16 possibilidades aqui, de 16 até 31. 2 elevado a 4, a gente sabe que dá 16. Beleza? Aqui são as flags que ele altera. No caso, esse daqui não vai alterar flag nenhuma. A gente vai conversar mais sobre flags um pouco mais pra frente, tá? Vou fazer um vídeo só sobre flags. Em relação ao um exemplo, né? A gente tem aqui um exemplo de como usar o LDI. Ele está carregando aqui no R30 o valor F0 em hexadecimal. Quando eu coloco esse cifrão, é hexadecimal, tá? E o número de palavras que ele gasta na memória flash. Ele está gastando aqui uma palavra que é igual a 2 bytes nesse nosso caso, tá? Então 16 bits é uma palavra e é o tamanho aqui do 16-bit opcode, né? Ele vai ocupar esse espaço aqui na flash, tá? Então ele vai ocupar 1, 2, 3, 4 hexadecimais. Na hora que vocês forem ver lá no simulador, ele vai estar ocupando 4 hexadecimais. E o ciclo, o número de ciclos que ele gasta para ser processado. No caso, ele gasta um ciclo só, tá? Vamos falar do ADD agora, tá? A gente pode fazer a leitura aqui de uma forma parecida. Descrição, né? Adicionar sem utilizar o carry, fazer uma soma sem utilizar o carry. Por exemplo, vamos ler essa operação aqui em pseudocódigo, né? Um registrador D vai receber o valor do registrador D somado com o valor do registrador R, tá? Vamos analisar aqui o opcode, né? Temos o opcode da soma, que são esses 4 zeros mais esses 2 1. E aqui eu tenho 5 bits para cada registrador. Por quê? Porque agora eu estou variando de 0 até 31 nos dois. Então, 32 possibilidades, né? 2 elevado a 5, número de bits que eu tenho, 2 elevado a 5 igual a 32. 32 possibilidades. A sintaxe dele, tá? No caso, ADD, né? A soma, onde eu vou receber aquele meu dado, RD mais RR, que vai ser armazenado em RD. Tá? E o PC também vai para a próxima linha, né? Então, quando está PC igual a PC mais 1, né? PC recebe PC mais 1, quer dizer que ele vai executar a instrução da próxima linha. Aqui tem uma descrição de como que as flags são alteradas, tá? A gente não vai ficar nisso agora, porque isso merece um pouco mais de atenção. E quantas words que ele gasta, né? Ele gasta uma word só, que são esses 16 bits, né? De opcode. Vou encontrar um outro aqui que gasta mais do que 16, tá? Que vai para 32. Por exemplo, aqui, o LDS, tá? O LDS ele já é um que gasta 32, porque ele precisa ter um endereço de memória para ele saber onde que ele vai buscar. Então, se ele gasta 32, ele gasta 2 linhas, né? Então, o PC vai ser igual a PC mais 2, ele tem que pular 2 linhas depois que ele executar tudo isso, tá? Então, são alguns exemplos, tá, pessoal? De códigos de operação, mas lembrando que aqui na ISA, além de todos esses códigos, tá? A gente tem uma breve descrição de todas as flags aqui. Na verdade, não é nenhuma descrição, né? É só a nomenclatura delas. Se alguém tiver alguma dúvida sobre o que eles significam. Aqui está uma descrição também do que cada termo significa, que a gente vai ver ao longo do ISA. Outra coisa importante também é que ele fala sobre alguns registradores de entrada e saída, tá? Que a gente vai utilizar ao longo do curso.
como que a gente interpreta as flags em cada comando. Então, por exemplo, a flag C, flag N, né? Eu tive aqui, então, uma alteração, né? É afetada pela instrução quando eu utilizo aquele comando, ou aquela flag vai ser sempre limpa, né? Ela pode ser modificada, ela pode ser limpa, ela pode ser setada, ou ela pode não ser afetada de forma nenhuma, né? Então, temos esses detalhes. Temos aqui também o tipo de endereçamento, tá? O endereçamento direto. Isso aí a gente viu lá em Assembly, tá? Desculpa, lá em arquitetura de computadores, mas a gente vai reforçar aqui. Quando a gente estiver utilizando cada tipo de comando, a gente vai falar, ó, esse tipo de endereçamento é endereçamento direto. Endereçamento direto por registrador, o endereçamento direto de entrada e saída, né? Direto a dado, indireto a dado, né, que é quando a gente usa o ponteiro e aí soma alguma coisa, né, nele, que é tipo, seria, a gente está mexendo com vetores, né, lá em C, a gente sempre dá um i++ dentro do nosso loop do for, né, para que ele possa ir para o próximo índice. Então a ideia é parecida aqui, tá? Então falamos um pouco sobre arquitetura e sobre onde a gente procurar, né, todas as nossas ferramentas. Esses dois caras aqui vão ser os livros principais da nossa disciplina, beleza?